Bom dia, graça e paz, irmãos. Que Deus nos abençoe, Pastor Wesley, equipe pastoral da Igreja Metodista Central. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo na caminhada de fé. E nós estamos aqui nesta manhã para compartilhar um pouco sobre os atos de bondade de Deus, da graça, da misericórdia, daquilo que o Senhor tem sustentado, tem abençoado as nossas vidas. Quero, nessa introdução, trazer um breve testemunho sobre a bondade de Deus. Há mais de 30 anos, lá na cidade de Caratinga, onde eu congregava, ainda jovem, uma certa vez estávamos orando numa casa, um grupo de jovens, e Deus trouxe uma revelação que eu estaria indo para outras nações. E eu era muito novo convertido, não entendia a dimensão do que Deus estava falando comigo naquele momento. E foram passando os anos, trabalhando ali na igreja, depois fui para a faculdade de teologia e formei, comecei a servir o Senhor esses anos todos, mas sempre naquela expectativa que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. E ano passado nós começamos a orar buscando a face do Senhor, a direção para nós virmos aqui para os Estados Unidos para servir o Senhor. Foi praticamente um ano de oração todos os dias, buscando a face e a direção de Deus. E assim nós recebemos essa bênção de estarmos aqui no estado de Massachusetts, na cidade de Ludlow, na igreja Family Church. Estamos servindo ao Senhor aqui, ajudando os irmãos e irmãs, mas quero confessar para vocês que eu não lembrava dessa profecia, dessa revelação. E quando Deus nos encaminhou para cá, antes de nós virmos, eu compartilhei com a pastora Fátima Cristina, aí da igreja de Monte Castelo, que ela é caratinguense também, e ela estava, esses anos atrás, nesse culto de oração. Nós éramos jovens ali em Caratinga, e compartilhando com ela sobre essa oportunidade de vir para cá e tudo, ela que lembrou que Deus tinha falado esta palavra. Então, quero louvar a vida da pastora também, que tem uma mente melhor do que a minha, né? Guardou no seu coração a palavra do Senhor. E Deus tem cumprido, tem cuidado das nossas vidas. Tem 7 meses praticamente que nós estamos aqui, servindo ao Senhor. Deus tem nos abençoado, tem nos conduzido, tem sido momentos novos, mas desafiadores, mas a graça do Senhor, a bondade de Deus é algo real na nossa vida. Se Deus tem um propósito para a sua vida, se Deus tem um chamado para você ir para outro local, creia no cuidado, na bondade, no amparo de Deus. Claro que tem lutas, tem dificuldades, mas Deus, ele é fiel para cumprir, para sustentar a nossa vida, a nossa caminhada de fé. E o tempo que ficaremos aqui pertence ao Senhor. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe, cremos que Deus também um dia há de fazer a sua vontade na nossa vida. Peço que os irmãos e irmãs continuem orando pelas nossas vidas, sabendo que não é em vão o nosso trabalho neste Deus. E é um prazer estar aqui nesta manhã, falando um pouquinho sobre esses atos da bondade de Deus e dando esse pequeno testemunho, como o cuidado de Deus, como a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, na nossa caminhada de fé. É o Deus que vela para cumprir a sua palavra. Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 22, versículo 1, que diz assim: pois a bondade de Deus dura para sempre. Quando pensamos na bondade de Deus,
tem a ver com a sua perfeição, ou seja, algo que está relacionado à sua natureza. Deus é bom por essência. Encontramos no Novo Testamento, uma certa vez, alguém chamando Jesus de bom. Ele disse: bom, somente um, que é meu Pai que estás no céu. Ou seja, tanto o judaísmo e Jesus ali também tinham um entendimento que a única pessoa, o único ser capaz de exercer bondade é o nosso Deus. Hoje esse termo bondade ficou muito relacionado à questão de nós pensarmos aí sobre caridade, ajudar o próximo, amparar uma pessoa necessitada. Isso tudo é bondade. Mas qual é essa bondade que Jesus estava dizendo que só Deus é capaz de realizar? Quando nós pensamos nesse fato, a bondade de Deus, ela está relacionada a toda a sua criação. Não podemos pensar numa bondade de Deus que vai se limitar apenas ao homem, mas ela se estende a toda a criação. O salmista, no Salmo 145, os versos 15 e 16, dizem assim: em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dá o alimento. Abre as mãos, satisfazes com bondade a todos os viventes. Nós percebemos que não só o homem que espera, que é agraciado pela bondade de Deus, mas toda a criação, os animais, as plantas, eles também são merecedores aí da bondade de Deus, da graça do Senhor. É o Deus que atribui a sua provisão. Podemos pensar na bondade de Deus, primeiramente, como Deus que supre todas as nossas necessidades. O Deus que faz o mundo funcionar. Desde o ar que respiramos, sol, lua, estrela, água, alimento, os animais, tudo funciona de uma forma perfeita, porque a bondade de Deus está ali trazendo o quê? A sustentação do universo. Então, quando entendemos que é a bondade de Deus que vai sustentar de forma universal todo o universo, toda a terra, mesmo que o homem está desmatando, poluindo, mas Deus ainda está providenciando esses meios para que a vida humana, a vida animal, as plantas sobrevivam. Então é o Deus que tem esse ato de bondade. O sol e a chuva vêm sobre os justos e os injustos, ou seja, é o Deus que manifesta a sua graça. Agora, quando nós pensamos nessa provisão universal, é o Deus também que traz uma provisão, vamos colocar assim, individual, familiar, pessoal, para as nossas vidas. É o Deus que nos sustenta. Deus que quando chamou Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar e eu serei contigo, eu vou te abençoar grandemente. Quando Deus também chama Moisés para libertar o povo de Israel lá do Egito, é o Deus que durante 40 anos no deserto mostra a sua provisão, os seus atos de bondade para sustentar uma multidão de pessoas com água, alimento e, acima de tudo, de noite tinha coluna de fogo para aquecer aquele povo no deserto que estava tão frio, e de dia a nuvem para proteger o povo contra os raios solares. É o Deus que tem esta provisão para o seu povo. É o Deus também que tem uma provisão para as nossas vidas. Deus que dá trabalho, dá o dinheiro, dá o alimento. E quando nós pensamos nesse Deus que tem esses atos
para sustentarem aí as nossas vidas. Nós podemos pensar também que é o Deus que sustenta a nossa vida espiritual através de Cristo Jesus. Nós recebemos o selo, o penhor da graça do Senhor, que é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é um ato também de bondade de Deus, ele vai nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, vai falar aos nossos corações quando nós erramos e precisamos da graça do Senhor, quando nós precisamos evitar de fazer o mal, mas é o Espírito Santo também que vai capacitar a nossa vida, derramando sobre nós os talentos, os dons, essa dádiva de providenciar meios não só para adorar a Deus, mas para servi-lo, para colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus. Esse ato do Deus que vai sustentando aí toda a nossa essência, vida física, vida espiritual, vida familiar. É o Deus que age de misericórdia diante das nossas gerações. Então nós pensamos que, primeiramente, esse ato de bondade de Deus para sustentar toda a nossa existência é algo maravilhoso, poderoso em Cristo Jesus. E podemos pensar também que a bondade de Deus é quando ele enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Gálatas, no capítulo 4, versos 4 e 5 diz: nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que o recebamos a adoração, ou a doação, adoção de filhos de Deus, melhor falando, adoção de filhos de Deus. Então nós percebemos que esse ato de bondade de Deus, o Senhor que traz esse sentido de sermos adotados pela sua graça. Um dia Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós pensarmos sobre esse segundo ato de bondade, primeiro ato de bondade de Deus, o Deus que deu sustento para todo equilíbrio da vida na terra. Agora, o Deus que vai dar agora o sustento para o equilíbrio na vida espiritual. Então, pensarmos aí, é o Deus que traz essa dimensão de nós sermos pessoas que entendem a sua palavra. Então, quando nós pensamos nessa bondade de Deus espiritual sobre nós, Jesus morreu primeiramente para perdoar os nossos pecados, para estabelecer a nova aliança em Deus. E essa nova aliança é escrita agora nos nossos corações. Aí Deus começa a revelar a sua vontade, a sua palavra aos nossos corações. Nós somos justificados pela graça do Senhor. Nós somos santificados pela palavra de Deus que tem abençoado, proporcionado a redenção em Cristo Jesus para as nossas vidas. Então é um prazer quando nós pensamos que Deus traz essa dimensão espiritual, quando o apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados em todas as regiões celestes em Cristo Jesus. Ele está dizendo que o cristão, todo dia, ele é alvo da bondade de Deus, porque ele recebe tantas bênçãos espirituais neste mundo que muitas vezes as bênçãos significam coisas materiais, conquistas e outras coisas mais, mas quando nós pensamos que a bondade de Deus, as bênçãos do Senhor
estão sobre as nossas vidas todos os dias, nós percebemos que em Cristo Jesus nós somos mais que abençoados, mais que vencedores, porque essa graça maravilhosa está sobre a nossa vida, está nos sustentando e nos abençoando a cada dia em Cristo Jesus. Então saiba de uma coisa, você é abençoado, eu sou abençoado. Primeiro, porque nós estamos vivos nesse dia que o Senhor fez e nós temos as bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Quando nós pensamos em atos de bondade de Deus, duas palavras importantes aparecem. Primeiro, graça. A bondade de Deus se revela através da palavra graça, que muitas vezes nós traduzimos como, de uma maneira muito simples, favor imerecido. Ele dá favores a quem não merece. Então, quando nós pensamos na graça do Senhor, essa definição tem que estar na nossa mente. Um favor imerecido, ou seja, nós não merecíamos que Jesus morresse por nós na cruz do Calvário, mas foi um ato de bondade, da graça, da misericórdia do Senhor sobre nós. E este favor imerecido é algo maravilhoso que o apóstolo Paulo percebeu, que quando ele ora pedindo a bondade de Deus por 3 vezes para que o Senhor aliviasse a sua vida daquele espinho na carne, daquele mal, o Senhor lhe disse: olha, apóstolo Paulo, você vai conviver com esse espinho na carne. Sabe por quê? A minha bondade te basta. Na nossa vida, nós somos abençoados, nós vencemos, mas tem limitações que nós convivemos. Tem limitações que Deus diz: olha, você vai conviver com isso, mas a minha bondade é suficiente para te sustentar, para abençoar, para fazer a sua vida ser feliz. Então, a minha graça te basta. O apóstolo Paulo continua dizendo que é pela bondade de Deus que nós somos salvos. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. É pela graça que nós somos selados pelo amor de Deus. A graça, a bondade de Deus é melhor do que a vida. E quando nós pensamos nessa dimensão poderosa, maravilhosa, o Senhor sustenta, abençoa, fortalece a nossa vida. Graça, sinônimo da bondade de Deus. Graça sobre graça, maravilhosa graça. E por aí vai, pensando que a graça de Deus é poderosa em Cristo Jesus. Outra palavra associada à bondade de Deus é misericórdia. Ela implica em falar sobre que o castigo que estava sobre nós foi passado para outra pessoa. Ou seja, Isaías 53, quando fala que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, nós não merecíamos a graça de Deus, mas o Senhor trouxe essa dimensão de misericórdia para nós. A misericórdia é o Deus que se compadece de nós. A palavra diz que nós tínhamos uma cédula de dívida com Deus, mas o Senhor perdoou essa dívida através da sua misericórdia, ou seja, através da morte do seu filho. Lá em Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 19, vai dizer que as misericórdias do Senhor duram para sempre, não tem fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua misericórdia. Quando nós pensamos nisso, sobre a misericórdia do Senhor, que traz vida, que traz sustento, que traz os atos de bondade de Deus, a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã,
é o Deus que sempre tem um ato de bondade do recomeço para as nossas vidas. Muitas vezes as pessoas não nos dão um novo recomeço, uma nova chance, mas nós temos que pensar que Deus sempre nos dá uma oportunidade maravilhosa. Deus sempre está dizendo: venha, filho pródigo, venha, eu vou te abençoar. Venha, meu filho, eu vou te dar uma oportunidade, você será abençoado. Eu vou caminhar com você, eu vou esquecer de tudo que você fez de errado e vou apagar isso, e nós vamos escrever uma nova página dessa história que se chama A Minha Bondade sobre a Sua Vida. Que Deus continue nos abençoando, como diz no Salmo 23, a partir do verso 6, que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então eu creio que nós oramos como Davi nesse Salmo 23, dizendo que nessa vida o mais importante é que a bondade, os atos da bondade de Deus estejam sobre as nossas vidas e possam nos acompanhar todos os dias, nos dando a bênção da vida e da graça. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente em Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós louvamos, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Agradecemos, ó Pai, pela Tua bondade que tem fortalecido a nossa vida, tem sustentado. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem sido rico em graça e misericórdia para abençoar, para fortalecer a nossa vida, a nossa caminhada em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, continue sendo conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, nos enchendo com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, sendo com as nossas vidas, ó Pai, suprindo todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que tem derramado bondade sobre a Igreja Metodista de Juiz de Fora, sobre a vida dos pastores, ó Pai, tem derramado sobre as nossas vidas aqui. Em tudo nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Por isso nós oramos assim, na certeza do Teu cuidado, do Teu amparo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar nos abençoando, possa estar nos conduzindo, possa estar sustentando a nossa vida, derramando sobre nós a Sua graça, a Sua misericórdia, a Sua bondade, trazendo sobre nós a... Quero agradecer, pastor Wesley, a Igreja Metodista Central, por essa oportunidade, nesta manhã, de estar compartilhando a palavra de Deus, sabendo que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé, tem derramado sobre nós a Sua bondade, a Sua misericórdia. Fique com Deus, que o Senhor continue abençoando e sustentando, em nome de Jesus.